Muito mais que um feriado, é uma data comemorativa, né, do calendário cristão, é justamente a festa de Corpus Christi, que celebra a presença do corpo e do sangue de Cristo, e é um dos sacramentos da Eucaristia. O que eu acho muito interessante nesse convidado que a gente recebe sempre para falar sobre essas datas especiais, é que ele sempre vai muito além do significado, né? A gente conversa não só sobre as coisas corriqueiras que sempre acontecem, das celebrações, né? Quais são os significados, os símbolos, mas é importante que a gente pense sempre um pouco mais no significado que essas datas têm para as pessoas individualmente. Por isso estou recebendo Aldo Quintão, que é reverendo da Catedral Anglicana de São Paulo. Bom dia, tudo bem? Uma honra estar aqui. Bem-vindo, a honra é toda nossa. Eu adorei aquele nosso bate-papo a respeito da Páscoa, né? Que bom, nós conversamos gostoso, sobre o significado real, né, que a Páscoa deve ter na vida das pessoas. E eu acredito que Corpus Christi também tem a mesma função. Além de todos os ritos, né, que existem dentro da igreja para celebrar o corpo e sangue de Cristo, é sempre importante que as pessoas façam reflexões nessas datas, né? Olha, Regiane, é importantíssimo. Nós vimos hoje na abertura aqui do seu programa, na parte jornalística, a questão da pedofilia. Nós estamos vendo todo dia arrastões. Coisa triste, né? Você não tem mais sossego para comer num restaurante, você vai morar num condomínio, tem arrastão de condomínio. Alguém vai dizer, mas o que isso tem a ver com o Corpus Christi? O que isso tem a ver com a religião? Observe o seguinte, o que é importante na nossa vida? São os neurotransmissores, que mandam boas mensagens. No ano de 1264, quase 800 anos, a igreja já sentia que se a gente começar a perder a espiritualidade, a gente passa para brutalidade. É o que está acontecendo hoje em dia, porque você disse o que tem a ver, na minha opinião, também tem tudo a ver. Tudo a ver. Tudo que está acontecendo hoje é falta de Deus na vida dessas pessoas. Quem tem Deus não faz isso. Quando nós falamos da Páscoa, que é a passagem, depois vem os 50 dias, que é Pentecostes, quando Cristo chega, e aí é importante essa leitura. Cristo foi traído por todos os apóstolos, ele se encontra com eles, ele não faz nenhuma menção de revanchismo. Ele diz, a paz esteja com vocês. Eu quero que vocês levem a paz para o mundo. E aí depois vem o quê? A Santíssima Trindade. Foi domingo agora. E a quinta-feira, após o domingo da Santíssima Trindade, a gente relembra o corpo de Cristo. E olha a didática e a pedagogia das igrejas históricas. A romana, a anglicana, da qual eu faço parte, as ortodoxas. Nós temos aqui todas as simbologias para trazer bênção e paz na vida da gente. Coisas seculares, hoje você ouve alguém dizer, tem uma cor que me traz mais paz, tem uma cor que eu gosto. E a igreja sempre trabalhou com isso, sabia? É mesmo? Sempre trabalhou. Mas essas mensagens já estavam dentro de todo esse contexto da celebração? Dentro do contexto, porque a igreja ela utiliza de uma forma didática e pedagógica para que você possa sentir esse Cristo, que na quinta-feira, o que é Corpus Christi? Uma palavra latina que significa o corpo de Cristo. Ele falou, eu vou, mas eu vou ficar com vocês. Por exemplo, a tradição protestante diz assim, quando eu celebro, Cristo está aqui. Depois eu termino a celebração, não está mais. O lado católico romano diz assim, eu celebro, Cristo está aqui neste pão, neste vinho, e ele continua. Então, não importa se você é evangélico, católico, protestante, espiritualista, importa se você quer o bem e se você quer levar essa paz de Deus. Por exemplo, Jesus soprou o Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo é como um fogo, porque ele traz uma vontade na gente de ser de Deus. É a cor vermelha, é o que a gente utiliza na festa do Espírito Santo. O que traz um pouco mais de contrição para a vida da gente? É o roxo. A gente utiliza quando a gente está num momento de penitência. Por exemplo, numa missa de sétimo dia, você utiliza o roxo. Mas eu tenho certeza que vai melhorar, que a bênção de Deus vai chegar na minha vida. Qual é a cor da esperança? O verde. O verde. A gente utiliza verde. Estou em festa, casamento, batizado, Páscoa. É uma festa. É o branco. É o branco que é a paz. E a gente celebra. Então, neste dia, a gente utiliza, olha que coisa fantástica, gente. A gente utiliza o vinho, a água. São as relações com o corpo e o sangue de Cristo. Corpo e sangue de Cristo. Olha o que Jesus falou. Vocês vão tomar do meu sangue e vão comer do meu corpo para lembrar sempre da minha memória. O que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, eu me ofereci por vocês, por amor a vocês. Eu sou uma fonte de água viva. Olha que importante.
2/3 do nosso corpo é água. Você perde a vida primeiro por sede do que de fome. 2/3 do planeta Terra é água. Só tem vida num outro planeta se tiver água. E quando Cristo na cruz, o que foi que ele pediu? Água. É verdade. Nós negamos. Por isso que em toda celebração, quando se coloca o vinho no cálice, e este aqui é o cálice onde vai o vinho, aquele ali é uma âmbula onde vão as hóstias consagradas, o pão, o corpo de Cristo. Toda vez que a gente faz a cerimônia, a gente coloca uma gota d'água. É como se a gente estivesse dizendo assim, olha, Senhor, eu peço perdão por ter te negado a água. É verdade, o padre sempre coloca. Interessante a gente saber Coloca sempre. Traduzir pra gente o que significa isso. Porque isso não é explicado durante as celebrações muitas vezes, porque né? A gente fica vendo, não dá tempo, mas não dá tempo de falar outras coisas. E aí a gente fica muitas vezes vendo o padre completar, né? O pastor, enfim, completar aquele ritual e a gente não entende. Então quer dizer que a água depois do vinho. Tudo tem uma simbologia até. Está lembrando da água que foi negada para Cristo na cruz, é isso? A água que nós negamos para Cristo, a água que a mulher negou para Cristo, a samaritana, ele falou assim, me dá um pouco de água. Ela falou assim, não, você é judeu e eu sou samaritano, nós somos irmãos, não tem diferença, nós somos iguais, nós somos iguais. E aí tem essa pala que a gente coloca sobre o cálice, que é aquela pedra que coloca diante do túmulo. O meu Cristo não está morto, ele ressuscitou. Quando o celebrante vai fazer, ele tira para dizer que Cristo está vivo. Ai, que bacana. Bom, daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre as hóstias e sobre os outros símbolos, tá? Que eu tenho um recadinho para dar ali, a gente já continua o nosso papo, tá bom? Ai, que legal, gente. É muito bom a gente conseguir desmistificar, né? O que são esses rituais, tudo que faz parte das celebrações, não só as católicas, mas de outras religiões também. Voltando aqui para o nosso assunto, deixa eu passar aqui na sua frente. Eu estou recebendo o reverendo Aldo Quintão, que está conversando sobre o feriado, né? Sobre, na verdade, essa celebração de Corpus Christi, que acabou sendo um feriado, foi instituído aqui no Brasil, imagino que também em muitos lugares do mundo, aonde a celebração sai muitas vezes de dentro do ambiente da igreja, em muitas cidades que têm tradições, os fiéis vão para as ruas, enfeitam as ruas da cidade aonde a procissão vai passar. Nós temos até imagens, diretora, para mostrar, porque é um espetáculo à parte, na verdade, né? O que as pessoas fazem de arte nas ruas para celebrar Corpus Christi, não é? É uma forma de você poder honrar e louvar a esse Deus maravilhoso. A gente tem que entender que nesta época que foi instituído o Corpus Christi, você não tinha, por exemplo, toda essa mídia, essa facilidade de fazer desenhos digitais, de fazer tudo que a gente pode fazer, usar telões, usar... Então, o que as pessoas faziam? Elas enfeitavam as ruas das igrejas, onde o trajeto que ia passar o corpo de Cristo, onde ia fazer a procissão, para louvar, para honrar, para glorificar o Senhor, como a gente está vendo ali, o nosso Senhor Jesus Cristo. As obras ficam lindas, até dó de pisar em cima. Dá dó de pisar. Você sabe que ninguém pisa, fica durante todo o dia, até o momento em que a procissão sai e vai passando e vai caminhando. Existe o respeito, é claro. Eu comecei meu estudo de seminário em Itu. Lá em Itu é lindíssimo, é maravilhoso, é uma festa muito, muito, muito bonita. Lá na Catedral Anglicana, onde eu estou, que é agora na quinta-feira, a gente instituiu uma forma diferenciada. Como a gente está numa cidade como São Paulo, e a gente optou para fazer com que o corpo de Cristo se fizesse presente através da caridade. Então nós temos 3 creches e atendemos graciosamente 670 crianças. Então a gente tem todo ano a festa junina no dia de Corpus Christi. E toda a arrecadação, ela vai para os projetos sociais com a auditoria da Price, que é a maior empresa de auditoria que nós temos no mundo. Sem dúvida. Porque hoje em dia, do jeito que as coisas estão, para honrar o corpo de Cristo, você não basta ser honesto. Também precisa demonstrar que é honesto. É lógico. Então, quem desejar, e amanhã você fala, isso tem a ver com o Corpus Christi, com festa, com tudo. Amanhã no seu programa, que é muito especial, que vai falar de Facebook, de Twitter. Eu estou lá no Facebook, estou lá no Twitter, reverendo Aldo. Todo mundo está hoje em dia. Todo dia mandando mensagens religiosas para as pessoas graciosamente. E hoje o crime na internet, a perseguição na internet. Então você veja como as pessoas estão levando tudo, né, para o lado da maldade. Você não tem liberdade de postar uma foto. É verdade. Você não pode fazer como a gente fazia. Olha que coisa linda. A gente não tem que ter cuidado só quando a gente sai de casa, a gente tem que cuidar em todas as ações que a gente tem no dia a dia, né? Você está perdendo o sossego de viver. Por isso que é importante estas simbologias. Né? Esta simbologia, não se perca, né? Que a gente não perca, olha, toda a comunidade reunida. Isso é uma tradição secular já, né? Secular, Olha, se o Corpus Christi é de 1264,
quase 800 anos, 8 séculos. Meu Deus. 8 séculos. E vai perdurar por muitos e muitos séculos, com toda certeza. Enquanto o ser humano precisar de Deus, porque você pode ter tudo. Se você não tiver Deus na sua vida, Você não tem nada. Você não tem nada. Eu concordo. E outra coisa que é muito, muito importante, a gente colocar esse Deus e a gente vivenciar esse Deus. É verdade. Quando a igreja faz, que foi explicado aqui, todas essas formas, essas maneiras da gente respeitar o altar, da gente respeitar as coisas que nós demos o nome de coisas sagradas. Por quê? É porque se você não respeita nada, você não vai respeitar nem o próximo. É claro. Nem o ser humano. E você falou uma coisa muito importante, né? É importante que as pessoas realmente parem para pensar no papel de Deus e como elas vivenciam esse Deus no dia a dia, porque existe muita hipocrisia também, de pessoas que pregam uma coisa e fazem outra, e nas atitudes no dia a dia não tem a caridade, não tem a ajuda, o estar próximo das outras pessoas e amar o ser humano, a pessoa que está do seu lado como ama a si, fica naquele egoísmo. Então diz que acredita em Deus, diz que louva a Deus de uma forma ou de outra, mas fica muitas vezes distante nas suas atitudes, né? Um dos apóstolos de Cristo, Tiago, ele diz assim: se você disser que ama a Deus, mas não faz caridade, você é um hipócrita, você é um mentiroso. Porque se você me mostrar a sua fé sem obras, eu vou te mostrar a minha fé pela minha obra. Eu preciso fazer. E Jesus disse: tudo que você fizer por aquele que é pequenininho, por aquele que não pode te pagar, eu vou pagar você. E como é que a gente quer receber, Regiane? Olha, eu, graças a Deus, estudei bastante, luto bastante, trabalho todo dia como você e toda a sua equipe aqui. É uma luta, não é fácil. Porque Deus abençoa, mas você precisa correr atrás da bênção. Opa! Agora, tem gente que quer correr aqui, atrás de quem foi abençoado e tomar a bênção do outro. Ah, aí não dá, né? Então não dá. Aí não dá Então pra precisamos trás. de Deus na nossa vida. E esse Deus se manifesta das formas que a gente foi dizendo, dessa maneira como as pessoas estão fazendo aí nas ruas, forma maravilhosa. Que é tudo muito lindo, uma celebração maravilhosa. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre o corpo de Deus, sobre a hóstia. É difícil a gente ver uma hóstia fora, né, da igreja. Tá. Essa, claro, não está consagrada Então, ainda. não está consagrada. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre o papel do corpo de Deus, Tá. no Corpus Christi, na celebração de Corpus Deixa eu Christi. explicar. É importantíssimo a gente comungar. É isso que eu vou dizer agora. Importantíssimo duas coisas. Olha, essa aqui é uma questão, e as pessoas precisam entender que eles acham que é do padre, do celebrante. Por que é do padre grandona? Eu também quero. Para que o pessoal possa visualizar. Ah, é uma questão claro. didática, pedagógica. As igrejas são grandes, né? E a gente dá esse de comunhão. Você já imaginou todo mundo recebendo esta comunhão? Não dá. Tem que quebrar em vários pedacinhos. Então você tem que quebrar. Então, e realmente a gente quebra, comunga, os ministros que nos ajudam comunga também, e se houver sobra, a gente distribui para as pessoas. Nenhuma é mais sagrada. Isso aqui foi o que nós falamos no seu programa na Páscoa. Isso aqui é farinha de trigo e água, não tem fermento. Vigiai e orai, você não sabe nem o seu dia e nem a sua hora. Na época de Cristo, as mulheres faziam a massa e esperavam alguns dias para ela poder fermentar. Não dá tempo, você não sabe o amanhã. Aí amanhã eu vou melhorar, amanhã eu vou começar meu regime, amanhã eu vou ser de Deus. E se não chegar o amanhã? É verdade. Respeito a Cristo. Olha outra coisa que você disse, que a gente vê o celebrante fazer e não entende. Olha que coisa fantástica, olha o link. Cristo está na cruz. José de Arimateia tinha condições. Ele foi tirar o corpo de Cristo da cruz e ele levou um tecido de linho branco. O que ele fez? Envolveu o corpo de Cristo nesse tecido de linho. Esse tecido tem 3 dobras: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eu coloco sobre o altar, porque o corpo de Cristo ficou ali. Aí eu coloco o cálice e a âmbula, onde eu vou colocar o corpo de Cristo. Olha a referência ao corpo de Cristo tirado da cruz. Tá. Eu não coloco de qualquer forma. Ok? Eu vou para o altar. O que é que diz a Bíblia? Peça perdão a Deus, se lave, se purifique. Então, pode ver que o celebrante sempre lava as mãos antes de ir para o altar. Deus, me lava, me purifica. Só o Senhor pode me dar essa bênção para eu ir para o seu altar. Terminada a celebração, o que a gente faz? É uma coisa sagrada, não é qualquer coisa. Então, como eu disse, as 3 dobras: Pai, Filho e Espírito Santo. Eu lavei as mãos. Eu pego o manus térgio, de mão, manus, e eu seco a minha mão, também de linho, e também 3 dobras: Pai, Filho e Espírito Santo. A Santíssima Trindade. Terminada a comunhão, todos na igreja receberam a comunhão. Lá na Catedral Anglicana, a gente oferece o corpo e o sangue de Cristo. O que o celebrante faz? Vocês já viram ele fazer. Onde ficou o corpo de Cristo? Numa pedra. Onde eu coloco o corpo de Cristo? Então eu vou e eu purifico a patena, que é onde ficou o corpo do Senhor, purifico, termino a purificação
eu purifico o cálice onde estava o sangue de Cristo. Tá. E aqui fica neste tecido de linho, com 3 dobras, Pai, Filho e Espírito Santo, que se chama sanguíneo. Tá. Então, tudo tem uma razão de ser. Ah, que interessante. A gente não faz mais ou menos. Eu adorei que você traduziu tudo isso pra gente. Mas ninguém hoje. faz mais ou menos. Se você gosta de alguém, você não vai fazer mais ou menos. Claro, você faz tudo, eu tenho uma criança. Eu posso colocar uma fralda de tecido ou uma descartável. Qual é melhor? Descartável. Eu posso oferecer para ele uma coisa melhor, eu vou oferecer o que é melhor. Então, coloque Deus na sua vida e só ofereça para Deus o que há de melhor. E vamos celebrar Corpus Christi da melhor forma possível. E quem desejar, se você me permitir, entre lá no site. É só ir no Google, mais fácil. Catedral Anglicana de São Paulo, colocar ou no Facebook, Google. Reverendo Aldo, Tá. e tem toda a informação da festa. Eu aguardo você lá com a gente. Muito obrigada pelo convite. Tem o site também para você entrar direto se quiser anotar, www.catedral-anglicana.org.br. Vou repetir, www.catedral-anglicana.org.br. Aldo Quintão, reverendo da Catedral Anglicana de São Paulo. Muito obrigada. É uma pena ter que encerrar, tá muito bom esse papo. Muito bom, obrigado. A honra e o prazer também foram todos nossos, viu? Muito obrigada. E um ótimo feriado, uma ótima celebração para você. E para todos que nos assistem. Eu nem consegui te agradecer aquele material maravilhoso que você me trouxe da outra vez. Muito obrigada, viu? Uma honra. Até. A gente se vê com toda certeza. Nas próximas celebrações a gente vai ter presença do Aldo aqui com certeza para bater mais papos interessantíssimos pra gente. Agora